Navegador. Em 1983, fez a primeira travessia solitária a remo do Atlântico Sul, retratada no livro 100 Dias entre o Céu e o Mar. Em 1997, fez a circunnavegação polar pela rota mais difícil, descrita no livro Mar Sem Fim. De 2003 a 2004, refez a circunnavegação polar contada em seu último livro, Linha d'Água. Amir também fez 15 viagens à Antártica e sobre a viagem escreveu, entre outros livros, Paraty, Entre Dois Polos. Por favor, Amir, com a palavra. Boa noite. Queria agradecer a presença. Eu vou falar sobre 3 experiências que eu tive com o tempo, na minha prosaica atividade de deslocar sobre os oceanos. A gente tem algumas formas, às vezes, curiosas de questionar o tempo, de se perguntar o que é o tempo. Eu sempre tive essa curiosidade. E a minha primeira relação com essa entidade, ou melhor, grandeza, o tempo, aconteceu de uma maneira mais ou menos quase cômica. Eu estudei também na FEA, aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia, e eu nunca gostei muito de futebol. Meu esporte foi o remo. Comecei a remar o remo, a remar o double, depois o 400, o 8, e remei ininterruptamente, sem parar nem sábados, Natal, feriados, durante 6 anos. E um dia eu comecei a questionar o tempo. E comecei a calcular a distância que nesse tempo eu percorri. E eu concluí que a cada 10 meses eu atravessava o Atlântico, remando na raia da cidade universitária. E foi assim que nasceu uma ideia absolutamente não inteligente e, para falar a verdade, nem um pouco útil, a de fato, em vez de simplesmente discutir sobre esse assunto, colocar em prática, por que não atravessar o Atlântico remando? E assim nasceu uma ideia. Eu construí o meu primeiro barco e deixei a cidade de Lüderitz, na Namíbia, em 84, e depois de 100 dias, 6 horas, 22 minutos e 25 quilos perdidos, eu cheguei na Bahia. Foi uma experiência maravilhosa com o tempo, onde eu tive um embate. Na verdade, eu lutei durante 100 dias e 6 horas e 22 minutos contra o tempo. Eu tinha um limite de tempo para alcançar o meu país, o Brasil. 108 dias. Esse foi o primeiro grande desafio. Era a extensão máxima de tempo em que eu teria água potável. As membranas de osmose reversa não funcionavam ainda suficientemente para que se fizesse água com eficiência energética num barquinho, sem nenhuma outra forma de propulsão. A segunda experiência com o tempo nessa viagem não foi a luta contra o tempo, mas foi o desafio do tempo que não passavam, dos minutos que se recusavam a passar, a monotonia do trabalho 9, 10 horas remando ininterruptamente todos os dias. No começo eu me achei livre no meio do oceano, podia fazer o que quisesse, remar quanto eu quisesse, vagabundar quanto eu quisesse, dormir quanto fosse preciso, coisa que hoje eu não posso fazer quando comando um barco indo ou voltando da Antártica. E de repente eu descobri que a falta de limites e a falta de uma disciplina faziam com que o tempo não passasse. E foi assim que eu instituí uma legislação trabalhista compulsória a bordo, um horário de trabalho de 8 horas e um limite máximo de 2 horas extra por dia. E foi assim que, aos poucos, eu fiz com que o tempo passasse a correr de modo mais rápido. Foi a minha primeira experiência com o tempo, essa da África ao Brasil. A segunda experiência foi uma experiência um pouco mais intensa, e eu tenho que confessar que eu tinha um fascínio nessa questão do tempo, e tentando definir, afinal, o que é o tempo. Eu tinha um desejo muito difícil de traduzir no mundo de hoje, onde a gente é guiado o tempo inteiro por
interesses materiais, pela exposição exaustiva, pelas mídias que nos exaltam e que criam falsas personalidades que muitas vezes não são nem nossas. Eu tinha um desejo não de possuir alguma coisa, algum bem. Eu nunca me interessei pela posse dos bens, embora infelizmente eu tenha alguns. Eu nunca me interessei por bens materiais ou pelo dinheiro. Eu tinha um desejo um pouquinho mais complexo de ser satisfeito. Eu tinha o desejo de possuir o tempo. Eu tinha o desejo, depois de trabalhar 2 anos como economista num banco horroroso, na Libro Badaró, em São Paulo, depois de trabalhar como burocrata durante 15 anos na cidade de Paraty, eu tinha o desejo de possuir o tempo. Uma única vez, ser único proprietário de 1 ano do meu próprio tempo. E foi assim que nasceu uma outra ideia, também não muito brilhante e tão pouco inteligente, a de passar 1 ano preso voluntariamente na Antártica, com 1 ano construído a bordo, de autonomia, de suprimentos, energia. E eu confesso que foi um exercício maravilhoso, quase tão maravilhoso quanto ter ficado 15 meses sozinho na Antártica, foi o exercício de desenhar esses 15 meses antecipadamente. Mas como todas as coisas que a gente idealiza, a gente cria às vezes expectativas que não acontecem. E a primeira expectativa que eu fui obrigado a derrubar foi a de que é impossível possuir o tempo. Talvez a única coisa que o ser humano não possa fazer com toda a tecnologia que ele consegue desenvolver, utilizar e transferir, seja a de possuir, de dominar o tempo. O tempo é indomável, não é possível possuir o tempo. E eu descobri isso de uma maneira absolutamente doméstica. Quando finalmente eu cheguei na Antártica, depois de 29 dias de viagem, e depois de 2 meses aguardando o congelamento do mar, quando finalmente, no início de abril, a Baía Dorian tinha mais de meio metro de espessura, eu sabia que daquele dia em diante não havia mais como voltar atrás. Eu estava numa descida irreversível em direção ao meu próprio futuro. Aquele ano que eu tinha, de certa maneira, organizado, construído e colocado logisticamente dentro do barco. E aí, pela primeira vez, eu percebi que era um momento decisivo, que deveria ser um momento tenso e preocupante, e na verdade foi um momento de extrema alegria, quando eu percebi que não havia mais como sair do continente antártico, e que ao mesmo tempo não havia como ser de nenhuma forma resgatado, ninguém chegaria para me importunar onde eu estava. Eu me senti profundamente feliz, fiz uma celebração nesse dia, um dia de sol, sem vento, onde a gente nem precisava usar uma blusa como essa que eu estou usando, que aliás estava presente lá nesse dia, a mesma. Eu fiz uma pequena celebração do lado de fora e fiz pão e escolhi as melhores comidas que eu tinha e uma garrafa de vinho e fiz um pequeno discurso em voz alta, ninguém ouviria, e eu disse: de agora em diante nenhum oficial de justiça me alcança mais, nenhum despachante, nenhum gerente de banco, sou dono do meu tempo, tenho 1 ano pela frente para fazer o que eu quiser. Leda ilusão. Eu tive o privilégio de constatar que quando a gente vive esse isolamento físico, se acha dono do tempo, a gente passa a observar coisas que no dia a dia a gente não percebe. A primeira coisa fantástica que eu percebi, embora eu estivesse sozinho, eu comecei a enxergar as pessoas que todos nós temos, todos vocês aqui sentados nas cadeiras vermelhas, e todas as outras pessoas que nos assistem de alguma forma eletrônica, têm, querendo ou não, desejando ou não, contratando ou não, um verdadeiro exército de servidores, fornecedores de serviços, facilidades e gentilezas, que normalmente a gente não vê e principalmente a gente quase nunca agradece ou pensa, mas essas pessoas existem, são reais, não são virtuais. Ninguém aqui hoje nessa sala, eu creio, ou pelo menos a maioria, não lavou nem passou a própria roupa. Ninguém aqui preparou o jantar, alguém fez. Ninguém aqui está preocupado com a energia que a gente gasta para que o microfone e as luzes funcionem.
ninguém está muito preocupado com o esgoto, para onde está indo o esgoto, que deve ser bem pouquinho aqui do Museu de Arte Moderna. Mas alguém está cuidando disso. Eu tinha que cuidar desses detalhes todos os dias. E aí eu comecei a enxergar as pessoas que sempre fizeram isso para mim. Inúmeras pessoas, várias. A maioria nem lembro o nome, nem sei exatamente quem são, mas eu sei onde elas estão e sei que elas fazem isso. Eu, na primeira semana, finalmente congelado na Antártica, eu resolvi tomar um banho e colocar ordem na casa, fazer uma faxina geral. E eu convivo muito com franceses viajando para a Antártica. A maior parte dos navegadores de ponta na Antártica são franceses. Bom, eles tomam um banho com 1,5 litros de água, uma ou duas vezes por mês. Eu sou brasileiro, eu gosto. Infelizmente, eu lamento lhe decepcionar, professor, mas eu gasto um pouquinho mais de água. Eu gosto pelo menos uns 10 litros para tomar um banho. Eu queria também fazer um jantar, uma sopa, e ter água disponível para lavar a louça. E eu precisava talvez uns 15, 16 litros para essa tarefa, e assim me dediquei a fazer 15 litros de água, que exigiram mais de 80 litros de neve, que eu fui buscar lá fora, e comecei a derreter a neve no meu sistema de aquecimento de baixo consumo de energia, e de repente 6 horas tinham se passado e eu ainda estava derretendo a neve, e eu falei, meu Deus, essa vida doméstica não tem fim, eu vou passar um ano aqui entre a lavanderia e a cozinha e não vou conhecer a Antártica. Eu fiquei muito preocupado. E assim me surgiu a ideia de resolver pelo menos uma semana à frente do tempo, para ter pelo menos uns 400 litros de água pronta e eu poder me afastar do barco e fazer algumas escaladas e excursões para fora. E assim eu decidi fazer 400 litros e durante 2 dias eu fiquei derretendo uma quantidade absurda de neve, produzindo 400, e finalmente, quando ficou pronto, no segundo dia, ficaram prontos os 400 litros de água, eu fui dormir exausto de tanto trabalho, e quando eu acordei de manhã, a água tinha congelado. E assim eu descobri que tem tarefas que ao longo do tempo nunca se encerram, que todos os dias elas são exigidas e demandadas novamente. Foi uma experiência interessante essa, de constatar que a gente não pode possuir o tempo. Como foi também de constatar que a gente às vezes constrói dificuldades que não são reais. Claro que eu adoro o tempo no sentido climático na Antártica, no verão, por causa da luz. Claro que eu fiquei triste quando o sol se foi, mas eu não esperava ficar tão contente ao descobrir que mesmo sem a presença do sol, a gente tem a luz refletida pela neve branca que cobre toda a paisagem. Não a luz do sol, a luz de milhões de astros, de estrelas, que é uma luz muito mais fraca, mas de muitos astros diferentes, refletida pela neve branca, pelo manto branco, produz uma iluminação muito interessante. A minha experiência seguinte com o tempo foi um pouco diferente. Essa viagem terminou depois de 22 meses. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive um choque. Eu tinha saído da minha casinha vagabunda em Paraty, que eu gosto tanto e da qual tenho tanto orgulho. Uma casinha numa propriedade bastante grande, onde não há como se chegar de carro e onde não há luz elétrica. E enquanto esse lugar me pertencer, não haverá nem luz elétrica, nem estrada. É perto da cidade, remando a gente vai em 40 minutos até a cidade, com um motorzinho de 15 cavalos a gente vai em 7 ou 8 minutos. Eu tinha saído para esses 22 meses de excursão da soleira dessa casinha que eu mesmo construí há muitos anos atrás, e eu sabia que minha viagem se encerraria no instante em que eu pisasse no mesmo pedaço de areia de onde eu tinha saído. Foi por essa razão que, saindo da Antártica, fiz uma escala na África, e fiz uma outra escala no Ártico, e passei uma temporada no Ártico para desespero das minhas tias, que acharam que eu estava fugindo de algum compromisso sério, ou da Receita Federal. E quando eu voltei para o Brasil, meu objetivo era ancorar na mesma baía e voltar a pisar no mesmo pedaço de areia. E no dia em que isso aconteceu, eu tive um choque. Quando eu pisei na praia,
depois de 642 dias de ausência no mesmo pedacinho de areia, eu lembrei que a última pessoa com quem eu tinha falado de viva voz no Brasil não foi ninguém da minha família, que aliás ninguém sabia que eu faria isso na época, foi com um rapaz que trabalhava para mim, cuidava da casinha, o Bill. Na noite em que eu deixei o Brasil, 31 de dezembro, não é um bom dia para partidas em Paraty, porque as celebrações de 31 de dezembro em Paraty, cidade que já teve 240 alambiques, elas começam em outubro, e regadas à produção econômica dos alambiques. E na noite em que eu saí, chovia horrendamente, fazia um calor terrível, eu estava num estado de tensão que é normal, de medo, que é comum quando a gente vai partir para uma grande viagem ou para uma grande ausência. Não era o medo apenas do que aconteceria, era o medo do que já estava feito. Eu tinha passado 5 anos construindo a autonomia necessária para poder fazer a viagem, e assim eu resolvi sair sem me despedir de ninguém. E no instante em que eu estava saindo, eu fui surpreendido no escuro e na chuva pelo Bill, o rapaz que trabalhava para mim na época lá, cuidaria da casinha. Eu não quis contar para ele que eu estava deixando o Brasil naquele dia, porque o Bill, uma dessas pessoas muito queridas, mas um pouco emotivas demais. Se eu falasse para ele que eu estava deixando o Brasil, ele ia me abraçar, depois ia chorar um pouquinho, depois ia pedir algumas lembrancinhas do free shop, depois ia pedir um aumento. Então, para me livrar dele, eu pedi que ele consertasse a janela da cozinha de casa. Chovia muito mesmo, naquele calor, e a água da chuva entrava pela janela da cozinha, e ele me respondeu que não dava para consertar a janela com a chuva. E aí eu não sabia o que dizer para ele. Falei, mas amanhã você não pode consertar a janela? Ele falou, amanhã eu vou pescar. E no sábado ele ia para a igreja, eu fiquei um pouco incomodado. No domingo ele falou que ia para a igreja de novo. E aí ele percebeu a minha irritação e me jurou, pela mãe dele, jurou que na segunda-feira a janela estaria consertada. Eu fui embora do Brasil, ele foi para a casa dele. E 642 dias depois, quando eu retorno para a casinha, eu fiquei estarrecido quando eu vi a janela exatamente no mesmo estado. Ele não pôs o dedo na janela. Eu falei, não é possível. Ele pode ser um pouco folgado, mas ninguém é tão vagabundo, não é possível. E concluí que ele tinha morrido. E quando eu fui procurar o cunhado dele para saber o que tinha acontecido, eu tinha perdido 18 quilos, estava 72 dias sem tirar as botas dos pés, vindo do Ártico, sem escalas para o Brasil. Quando eu encontrei o cunhado do Bill, o Reginaldo, e perguntei para ele o que aconteceu, o Bill morreu? Ele falou, não, o Bill está pescando. Eu falei, mas o que aconteceu com a janela da cozinha? Fazem quase 2 anos que ele ficou de arrumar, e a resposta do Bill foi o maior choque que eu tive em 22 meses de viagem. Ele me disse, o senhor não vai acreditar, mas não deu tempo de consertar a janela da cozinha. E foi nesse dia que eu concluí que a minha viagem estava errada. Que o lugar mais perigoso onde eu já tinha pisado era exatamente Paraty. Não foi nenhum lugar na Antártica, no Ártico, na África. Foi nesse dia que eu concluí que, de fato, a única coisa que a gente não pode fazer é recuperar o tempo que se foi. O tempo é um bem que não é reciclável. Ele até pode ser multiplicado, reproduzido, mas ele não é reciclável. Não é recuperável o tempo. E foi nesse dia que eu decidi fazer o que eu faço hoje. Hoje a gente constrói barcos para terceiros. Eu nunca imaginei que eu construiria um estaleiro. Eu tenho dificuldade de conviver com engenheiros. A gente sofre o tempo inteiro, mas adoro esse tipo de sofrimento. Mas foi assim que nasceu o trabalho que eu faço hoje, e daí para frente nasceram vários barcos que eu acabei tratando como se fossem filhos, e de repente nasceram as minhas filhas de verdade, e assim nasceu a minha terceira experiência com o tempo, a de tentar fabricar tempo. Aliás, melhor do que isso, fabricar uma máquina que permitisse guardar o tempo, já que não era possível recuperar o tempo passado. E foi assim que nasceu, pela primeira vez, a ideia de não simplesmente construir um ano de autonomia,
mas de mexer com o tempo. Foi assim que eu decidi fazer uma viagem interessante, inspirada num poema, nada a ver com interesses técnicos nem nada. Eu gosto muito de literatura, estudei 6 anos literatura francesa, mas continuo gostando de um poeta português que todos vocês conhecem, que escreveu um poema maravilhoso, um trechinho do que escreveu o Sr. Pessoa, maravilhoso, quando ele diz, aliás, escreveu: e ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas, que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. Esse versinho é emblemático, enigmático, tem muito a ver com o filme que foi apresentado aqui antes da primeira apresentação, da primeira palestra. Muito interessante. Eu percebi que às vezes a gente adora a sonoridade, o prazer da poesia e não entende o que quer dizer. Primeiro, a crença na possibilidade, imenso e possível oceano. Segundo, uma sensibilidade incrível do Fernando Pessoa. O mar com fim, no poema dele, significa, de certo modo, a mediocridade inovadora, a falta da inovação. As rotas econômicas e comerciais já estavam construídas. O mar com fim é o Mediterrâneo. Quando ele fala do mar sem fim, é esse mar que eu acabaria contornando, o único mar da Terra que tem 360 graus. Em português não tem exatamente uma tradução, em inglês se fala o Southern Ocean. Seria uma tradução literal, Oceano Austral. Mas uma coisa ligada à tecnologia maravilhosa nesse poema, quando fala das quinas. As quinas eram, de certa maneira, o prenúncio da ciência do georreferenciamento, que é tão importante para todas as áreas de gestão no mundo de hoje. Os portugueses foram inovadores, geniais, quando construíram, além de novas ferramentas para navegar, uma nova inteligência, em meados do século XV até o final do século XVI. E eles, com estas quinas, eles fizeram o que a gente poderia chamar hoje de marcos geodésicos ou marcos de georreferenciamento. A quina era chamada de quina, como se fosse um moirão de pedra, um marco de pedra que eles iam plantando à medida em que eles encontravam latitudes conhecidas. A construção do conhecimento que eles fizeram, que foi o que explicou o seu grande avanço durante um período, infelizmente, breve. O grande avanço foi o cálculo da latitude pela passagem meridiana do Sol. Não havia ainda precisão nos relógios, não havia precisão do cálculo do tempo para se determinar a longitude. A longitude é uma medida de tempo. Mas eles descobriram um método astronômico para calcular o momento em que essa reta de altura, que você citou, o momento em que ela se torna horizontal e se transforma em latitude. Esse momento é a altura máxima do Sol sobre o horizonte. E com um cálculo incrivelmente simples de astronomia, calculando-se a altura do Sol, corrigindo-se a declinação e a refração, e diminuindo-se de 90 graus, obtém-se a latitude. Esse foi o grande avanço português, que está sintetizado nesse pequeno, sensível e emblemático poema do Pessoa. Eu resolvi fazer uma viagem por esse mar sem fim. Essa viagem acabou durando 88 dias e foi uma experiência maravilhosa de novo, de convívio com os problemas do tempo, da corrida com o tempo. Mas de todas as experiências que eu tive com o tempo, acho que a maior de todas foi quando, inconformado por não conseguir construir o tempo, a máquina do tempo que eu achei que tinha construído, eu resolvi, aliás, minha mulher, a Marina, me convenceu de que era o tempo depois de tantas viagens para a Antártica. Nessa época eu já tinha mais de 15 viagens para o continente antártico, já tinha alguma experiência. Tinha chegado o tempo de dividir o prazer dessa experiência com as nossas filhas. E foi assim que a gente acabou fazendo a primeira viagem, em 2006, com as meninas. E aí eu descobri uma coisa maravilhosa sobre o conhecimento.
eu tinha navegado no Atlântico, num barquinho a remo, pelos astros. Levava de 6 a 8 horas um cálculo de astronomia para conseguir com uma precisão maravilhosa, alguma coisa perto de 30 ou 40 quilômetros, a minha posição. E de repente eu estava já com mais de 10 ou 12 viagens para o continente antártico, fazendo os mapas próprios, com uma precisão de metros. Fizemos uma experiência incrível, escondemos um tesouro, uma caixinha Pelican de 30 por 40 centímetros, que depois de uma nevasca, 6 anos depois, foi encontrada com um posicionador, com um GPS. Não com a precisão dos equipamentos profissionais, mas com precisão suficiente para que depois de 2 dias de escavações intermináveis, num erro de, então, 15 metros, a gente conseguisse encontrar essa caixinha. A experiência de dividir o conhecimento, de transmitir o conhecimento, é uma das experiências mais gratificantes, eu constatei nessa viagem. Eu me julguei privilegiado por ter migrado do tempo em que a gente calculava com tábuas astronômicas e tabela de logaritmos, calculadoras Tamaia e outros recursos trabalhosos e demorados, ter migrado para o período em que hoje a gente tem a posição praticamente instantânea, com uma confiabilidade astronômica que nos permitiu, por exemplo, criar novos caminhos em lugares onde navios e mesmo pesquisadores não têm conseguido chegar nos últimos anos. Mas o exercício de dividir com as nossas filhas e com alguns filhos de amigos que viajaram com a gente foi um exercício extremamente gratificante e surpreendente para nós. Esse pequeno tesouro que a gente escondeu e que 6 anos depois foi encontrado foi motivo de várias gozações, porque o fato é que no dia em que eu contei para as minhas filhas, nessa primeira viagem, que havia um tesouro escondido real na Antártica, elas começaram a infernizar a nossa vida dia e noite, durante semanas. Quanto tempo falta para chegar no tesouro? Quanto tempo? Eu não aguentava mais. Eu falava, não sei. Pode ser que a gente nunca encontre. Eu já vim 6 vezes para cá e não fui lá encontrar o tesouro. E finalmente, no dia 19 de janeiro, aliás, 17 de janeiro, a gente alcançou a Ilha Plenot, onde estava o tesouro. E eu comecei as escavações e eu fiquei muito preocupado. Eu desci com um aparelho de GPS e olhei para a marina, desembarquei as crianças e os 4 outros tripulantes. Tinha mais crianças do que adultos no barco. Claro que a gente fica nervoso também por causa disso, a responsabilidade. Mas eu falei, Marina, eu sinto muito, mas acho que eu não vou conseguir achar o tesouro. Ela falou, como não? Eu falei, Marina, eu enterrei esse tesouro fazem 6 anos, não havia quase neve, eu lembro das pedras. Mas você não tem as coordenadas, GPS? Eu falei, eu tenho. Mas agora está tudo coberto de neve. E o erro do GPS, 15 metros. Imagina o tamanho do primeiro buraco que eu vou ter que fazer. 15 por 15 são 225 metros quadrados. Tem 4 metros de neve. Para chegar na altura do tesouro, eu vou ter que cavar 900 metros cúbicos de neve. E eu comecei a cavar no dia 17 e no dia 19 eu estava entrando em falência múltipla dos órgãos. Eu não aguentava mais cavar e não aguentava mais ouvir a voz das minhas próprias filhas, que eu amo tanto, gritando em volta, em círculos, papai perdeu o tesouro, papai perdeu. Elas deliravam de prazer com a nossa humilhação e finalmente achamos o tesouro. E foi uma grande lição para todos nós e a maior decepção que eu tive na viagem. Eu fiz uma cerimônia de abertura do tesouro, fizemos um altar e todos os tripulantes, 14 tripulantes, todas as crianças sentaram em volta. E no momento solene de abertura do tesouro, nenhuma das crianças que tanto tinha infernizado a nossa vida por causa do tesouro abriu a boca. Elas não gostaram do tesouro, eu não podia acreditar. Eu perguntei para minha filha pequena, mas Nina, pelo amor de Deus, você tem ideia de quantos anos custou, quanto tempo custou para eu poder te trazer aqui para buscar esse tesouro? E ela perguntou para mim na lata, falou, papai, por que não tem colares e nem pérolas no seu tesouro? Elas não gostaram do tesouro e 8 dias mais tarde nós descobrimos por quê. Porque nós adultos temos um conceito errado sobre o futuro. Nós temos um conceito errado sobre o que significa um tesouro. Eu fui caçador de tesouros 11 anos em Paraty, mergulhando, sempre dizendo, um dia eu vou ficar rico.
Nós somos tão ignorantes que a gente é capaz de comprar bilhete de loteria achando que um dia vai ficar rico. Tão ignorantes nós somos. E é incrível como uma criança tem uma visão transparente e cristalina do que significa um tesouro e o futuro. 8 dias depois de a gente ter desenterrado o tesouro, em silêncio e secretamente a bordo, era o nosso último dia na Antártica, as meninas tinham feito um tesourinho delas, que infelizmente eu não fui autorizado a revelar. Eu simplesmente acoplei com um GPS para colocar numa determinada posição, e aí a gente percebeu por que elas não gostavam do tesouro, porque na visão delas um tesouro não é alguma coisa que a sorte traz, ou o acaso, é simplesmente alguma coisa que a gente deseja e faz. E essa experiência de fazer os barcos e de compreender o tempo, para nós foi importante. Mais ainda, a de transmitir o conhecimento que a gente adquiriu. Foi com essa experiência que a gente aprendeu que quando a gente transmite conhecimento, a gente não simplesmente fabrica, como multiplica o tempo. Muito obrigado.